Então, a gente tem um contexto cultural, né, que provavelmente favorece a isso. Agora, e nesses outros lugares? Hoje eu tô atendendo Brasil exterior, né? Então, como eu tô no online, eu tenho paciente também do exterior e às vezes brasileiros. O brasileiro que acaba procurando, né? E o que eu percebo? Não tem como a gente excluir cultura. Então a cultura afeta, né? O ambiente. Não tem como. Então é muito importante a gente visualizar isso. Até porque, ó, vou trazer aqui um exemplo. Quando eu estava em Moçambique, isso há uns anos atrás. Em Moçambique, eu lembro que a primeira vez que eu fui, numa viagem um pouquinho mais pontual, recém-formada, eu fui parar numa base missionária, até uma das bases do Íris, né? Fui fazer uma visita e alguém ficou sabendo que eu também era psicóloga e me procurou para falar assim: olha, Magda, a gente tem aqui um contexto de crianças. E eu nem trabalho com crianças, não é um público que eu trabalho até hoje. E a gente precisa muito que você atenda essas crianças, porque não tem quem faça esse atendimento. Só que não dá para ser um atendimento individual, porque a gente não tem tempo para isso nem espaço na agenda. Então você precisa criar algum trabalho ali a nível grupal, tem que ser com um grupo. E aí eu pensei, meu Deus, que desafio, criança moçambicana, e qual que é o contexto dessas crianças? São órfãos. Às vezes de pai e mãe que está vivo. Pai e mãe que só não quis. E tem outras que pai e mãe morreram aí das mais variadas doenças ou até contextos de guerra. E, Douglas, eu lembro que eu fiquei um pouco balançada, porque eu falei, gente, eu acho que eu não me sinto nem capaz para isso, porque eu só trabalhei com criança na faculdade. E na faculdade eu já sabia que era um público que eu não queria trabalhar, né? Eu consegui definir bem isso na faculdade, que eu queria focar mesmo em adultos e casais e famílias, né? E eu lembro que eu olhei e falei, Deus, e agora? Eu vou responder ao desafio. Mas eu vou responder ao desafio porque há uma necessidade. Mas eu não tenho capacidade para isso. E aí, o que eu fiz? No mesmo dia que eu recebi isso, eu liguei para uma professora de um curso que eu tinha feito maravilhosa. Ela era mestre de alguma universidade federal aqui do Brasil e ela e uma das especializações dela era com esse movimento de terapia em grupo. Só que dentro do psicodrama, né? Eu sou da TCC, ela do psicodrama. Mas o psicodrama tem muita técnica interessante que você dá para utilizar, principalmente para trabalhar com um grupo, né? E foi fantástico até o curso que eu fiz na época, eu saí apaixonada, mas optei pela TCC. Mas eu lembro que eu liguei para ela e eu falei assim para ela, olha, você poderia me ajudar? Eu lembro que eu dei todo o histórico para ela e ela fez a supervisão ali, né? E foi sensacional, ela não cobrou nada por isso até na época, porque ela sabia que até o meu trabalho estava sendo ofertado ali para aquelas crianças e a gente construiu algo, eu não lembro por quanto tempo exatamente, mas eram 80 crianças. Uau. 80 crianças. E eu lembro que quando eu entrei na sala, eu levei tudo pronto. Então, sabe quando você leva a sessão já programada? Eu falei, olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo, e tá tudo certo. Douglas, não saiu nada como eu havia planejado. Por quê? Porque tem essa questão do cultural. Então, o cultural, a compreensão cognitiva, no sentido da aprendizagem também afetada em muita coisa. A questão para entender pequenos temas era muito custoso. Então, o idioma, por mais que seja o português, né? Lá é o português que tem uma influência muito maior de Portugal. Então, tem algumas expressões que são diferentes. O entendimento para algumas coisas são diferentes. Então, sabe aquela sessão que você leva estruturada e que você sai dela humilhado? Foi assim que eu me senti. Eu saí de lá humilhada naquele dia, mas ao mesmo tempo entendendo que o Senhor estava conduzindo. Por mais que ali eu tivesse conhecimento psicológico, a estrutura de uma sessão, porque eu tinha ali uma supervisão de uma professora, mas uma realidade cultural diferente da minha. E naquele momento eu precisei recolher a minha insignificância. E realmente sentar com aquelas crianças e fazer eu lembro que eu fiz uma técnica com elas ali totalmente diferente daquilo que a gente tinha criado. Porque eu comecei a conversar com elas e eu falei, eu preciso entrar no mundo delas. Preciso começar a perguntar coisas que são de acordo aqui com a realidade delas. E a partir daquele primeiro encontro, a gente reorganizou todas as demais sessões de acordo com a realidade cultural.